Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari, trago informação importante do nosso Vasco. Não pule sequer uma parte desse vídeo. Se inscreve aí no canal, solta o dedo nesse like, é de graça, não paga nada. Vamos falar de Vasco, continuar falando de Vasco todos os dias aqui. Hoje no mesmo cenário que não deu tempo de eu trocar tudo por conta das eleições. Quero justificar a live de ontem, porque pô, o Flamengo estava jogando e tal. Eu abri para falar sobre esses assuntos relacionados à justiça e tudo mais, mas hoje ainda nós vamos falar numa live e fique atento aí, se inscreve e fica atento. Olha galera, eu quero falar sobre essa decisão do STJD que pode sim recolocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo sem jogar contra a equipe do Ituano no próximo domingo. Claro que o Jorginho tem que preparar o time para enfim, para jogar, para ganhar, para subir no campo. Eu viajo para Itu, vou transmitir o jogo aqui no canal lá de Itu, vai ser uma batalha em Itu. Só que essa decisão no STJD é decisão séria, decisão para recolocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E não é tapetão, é cumprimento de regra, tá? Não é tapetão, tem muita gente dizendo que é tapetão. Eu acho que é cumprimento de regra, essa é a minha opinião, mas também não vou desrespeitar a sua opinião, nunca, nunca, certo? Tanto que eu curto lá, eu comento e tal, na opinião, tem uns que ofendem, aí eu não dou bola não, mas a galera que opina, tipo, coloca opiniões contundentes, né, tipo, não, Eduardo, eu acho isso, acho aquilo, o time muito mal, o time realmente uma vergonha, também acho, sabe, deveria ter subido, já deveria ter, pô, garantido esse acesso. Era para estar gravando vídeo aqui falando sobre o planejamento para a próxima temporada. Aliás, gente, só uma pausazinha aqui. Hoje é dia de eleição. Aqui é canal do Vasco, tá? Isso aqui é canal de Vasco. Isso aqui nem é para falar de Lula e de Bolsonaro, tá? Então, boa votação, boa decisão nas urnas, assim como eu também, que a nossa consciência esteja tranquila na hora que a gente apertar o númerozinho lá, tá certo? Então, um excelente domingo, sem briga, sem confusão. Eu acho que isso não leva a nada, só vai brigar e vai sair dali, e aí? Brigou, resolveu o quê? Nada. Então, decisão nas urnas e acabou, tá bom? Boa votação. E, ó, live hoje aqui no canal, hein? Acompanha aí, vamos falar sobre esse assunto, porque o que me interessa nesse momento é o retorno para o Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Só vamos conseguir isso. Claro que a decisão dos tribunais podia colocar o Vasco na Série A, aí acabou o milho, acabou a pipoca e o Vasco voltou, e é isso, e não sou contra, não, tá certo, porque se fosse no vizinho, tava todo mundo aqui chiando, é o clube da mídia, é o clube daquilo. Aí quando é o Vasco, nós vamos bater? Mas que história é essa? O artigo 19 e o artigo 20, se a regra for cumprida, sabe, do STJD, recolocam o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Os artigos são 205, 211 e 213. E também dos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. As penas previstas incluem perda de mando de campo, multa e perda de pontos. Atenção, portanto, em todas as decisões, uma decisão dessa daqui altera a tabela de classificação, isso é fato, né? Mas não prejudica ninguém, vai prejudicar o Ituano, né? Mas a culpa é do Vasco, porque fizeram esse regulamento. Você é culpado, eu sou culpado, a torcida vascaína é culpada, a instituição é culpada porque fizeram esse regulamento do Campeonato Brasileiro. Você é a favor da confusão, da briga, da desordem, do espancamento, da invasão ao gramado? Porque se fosse em São Januário, você teria dúvida de que o Vasco seria punido na quinta-feira, né? O julgamento, nessa quinta-feira agora. Você teria dúvida? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa acordar e entender que campeonato ele é disputado dentro do campo, tá? Dentro das quatro linhas. Essa questão de dizer que o Raniel
provocou a situação é um absurdo. E já tivemos cenas lamentáveis em Pernambuco. Inclusive lá atrás, no jogo do Santa Cruz, na qual jogaram um vaso sanitário lá de cima que, enfim, não lembro se matou alguém. Eu sei que jogaram um vaso sanitário lá do estádio dos caras lá. Loucura, velho. Loucura. Então, assim, se querem baderna, aos que são, não, Eduardo, eu sou a favor, não, aí a opinião é sua. A minha realidade, a minha opinião, o esporte tem sim que perder os pontos e ponto. Tá? Se vocês repararem, gente, ninguém, absolutamente ninguém do esporte veio a público sequer para, preciso me desculpar com o torcedor, sabe, com o massagista do Vasco, porque o goleiro do esporte, atenção jurídico do Vasco, o goleiro do esporte chutou, espancou o massagista do Vasco em campo. Por que aquilo ali? Por que aquela agressão? Então, sinceramente, não foi só a torcida. Tiveram jogadores e comissão técnica do esporte também participando da confusão e agredindo funcionários e do Vasco, enfim, da comissão técnica e do clube. Pô, sincero aqui, sinceridade total. Isso é feio demais, pô. E defender essa causa, aí foge do controle, aí vira bagunça, vira baderna. Porque a questão do Ceará é uma e do Vasco totalmente outra. Não foi parecido. Acho que não. A confusão no Ceará não teve essa questão envolvendo esses espancamentos que houve lá na Ilha do Retiro. Foi feio, gente. As cenas são horrorosas. Podem ver. A TV filmou, mostrou, não teve jeito. Teve que mostrar. E que as pessoas que filmaram com celulares também, e que eu tenho informação que chegou no departamento jurídico do Vasco e armou uma defesa muito boa. Não sou advogado, não tenho como falar nessa área, mas quando você arma uma defesa muito boa no papel, dificilmente você perde. E dentro do Vasco, nós temos advogados que já fizeram parte do STJD. Né? Então, assim, eles entendem, eles sabem do que eles estão falando, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, o Vasco tem que ser forte dentro de campo, tá? E forte fora de campo também. Temos informações, sim, de contratações, de jogadores que estão sendo sondados e tudo mais. Estamos correndo atrás dessas informações para trazer aqui para o canal para você, mas esses pontos são importantes demais. Primeiro ponto, vou repetir aqui, quinta-feira, Justiça, estaremos juntos lá no STJD para mostrar para você o julgamento, sabe, na íntegra sobre a perda ou não de pontos, né, da equipe do esporte passaria para o Vasco. O Vasco seria declarado vencedor por 3-0, além da punição lá do esporte, perda de mando de campo e tudo mais. O Vasco não tem nada a ver com isso, não foi o Vasco que provocou isso. A responsabilidade de segurança é do esporte. E quem não era, né, do esporte, então assim, quem não cumpriu foi o esporte, porque o esporte sabia do jogo, sabia da grandeza do jogo, sabia da responsabilidade, estádio lotado. Então, o responsável por tudo ali, tá, foi a instituição do esporte. Aí, Eduardo, mas o que você acha que... Olha, eu acho que o esporte é uma instituição muito grande e tem que entender a sua grandeza e entender a sua responsabilidade. Assim como todas as instituições, travou aqui, mas foi, grandes no Brasil e no mundo, né? Tem que entender. São muitos torcedores. Então tem que respeitar, pô. Então, gente, é isso. Eu fico por aqui. Mais uma vez, boa votação para todo mundo. Excelente domingo. Vamos com tudo. Aqui é Vasco. Daqui a pouco tem mais vídeo. Daqui a pouco tem live. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco. Se inscreve aí. Compartilha com todo mundo. Um beijo no coração e saudações vascaínas.